De posse do vetor de deslocamento, encontrado nos slides anteriores, que foi igual a 1,5i menos 2,5j metros, e o intervalo de tempo do ponto P para o ponto R igual a 1,5 segundos, nós podemos calcular o vetor velocidade média, ou calcular a velocidade média para cada uma das componentes. Novamente, se o vetor de deslocamento é dado por ΔR igual a ΔX na direção I mais ΔY na direção J, o vetor velocidade média é dado por ΔR dividido por ΔT, ou em termos dos componentes do vetor de deslocamento, é igual a ΔX sobre ΔT na direção I, mais ΔY sobre ΔT na direção J. Com isto, quero dizer que o componente da velocidade ao longo do eixo x é simplesmente o deslocamento ao longo do eixo x pelo intervalo de tempo. Pelos dados do nosso problema, ΔX é igual a 1,5 metros e ΔT 1,5 segundos. Portanto, o componente da velocidade ao longo do eixo x será 1,5 metros dividido por 1,5 segundos, ou de 1,0 metros por segundo, ao longo do eixo x. O componente da velocidade ao longo do eixo y será o deslocamento ao longo do eixo y dividido pelo intervalo de tempo. Pelos dados do problema, ΔY é igual a menos 2,5 metros e ΔT 1,5 segundos. Portanto, o componente da velocidade ao longo do eixo y será igual a menos 2,5 metros dividido por 1,5 segundos, ou menos 1,7 metros por segundo. Posso escrever que o meu vetor velocidade média será igual a 1,0 metros por segundo na direção I, menos 1,7 metros por segundo na direção J. Pela definição do vetor velocidade, percebo que o vetor velocidade média tem a mesma direção do vetor de deslocamento. Assim, posso representá-lo no meu par de eixos coordenados como um vetor orientado que tem a mesma direção e mesmo sentido do vetor de deslocamento. Concluo dizendo que o vetor velocidade média tem a direção e sentido do vetor de deslocamento. Tudo aquilo que nós aprendemos para uma dimensão, nós podemos aplicar para duas dimensões. A exemplo, a velocidade instantânea, que pode ser calculada para cada uma das componentes. O vetor velocidade instantânea é dado pelo limite de ΔT tendendo a zero do vetor de deslocamento ΔR pelo intervalo de tempo ΔT. Isto é, o vetor velocidade instantânea é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Ocorre que, como o vetor velocidade tem uma componente ao longo do eixo x e ao longo do eixo y, nesse movimento da bolinha lançado pelo carrinho, na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme. A componente da velocidade ao longo do eixo x vai ser o limite de ΔT tendendo a zero do deslocamento ao longo do eixo x pelo intervalo de tempo. Ou, o componente da velocidade ao longo do eixo x é a derivada da função posição em relação ao tempo. E na vertical, temos o movimento retilíneo uniforme variado. Em consequência, o componente da velocidade ao longo do eixo y vai ser o limite de ΔT tendendo a zero do deslocamento ao longo do eixo y pelo intervalo de tempo. Isto é, a velocidade instantânea ao longo do eixo y é a derivada da função posição ao longo do eixo y pelo intervalo de tempo. No print screen da animação 2, nota-se que a velocidade instantânea ao longo do eixo x mantém sempre a mesma direção, mesmo sentido e mesma magnitude. Compare o componente da velocidade ao longo do eixo x no ponto P, no ponto mais alto da trajetória, e no ponto R, num ponto intermediário da descida. Por outro lado, na vertical, nós não temos o componente da velocidade ao longo do eixo y no ponto mais alto, pois nesse ponto mais alto, essa velocidade vertical é igual a zero. Mas no ponto R, o componente da velocidade ao longo do eixo y é diferente de zero. Outro ponto relevante é que o vetor velocidade instantânea é tangente à trajetória e não tem a mesma direção do vetor de deslocamento. Observe a direção do vetor de deslocamento. E agora observe a direção do vetor velocidade instantânea. Veja que eles estão em direções diferentes. O vetor velocidade instantânea é tangente à trajetória e tem a direção do vetor de deslocamento infinitesimal, que não está mostrado nessa figura. Mas isso pode ficar claro a partir das nossas equações. A velocidade instantânea ao longo do eixo x é proporcional ao deslocamento infinitesimal ao longo do eixo x. E a velocidade instantânea ao longo do eixo y é proporcional ao deslocamento infinitesimal ao longo do eixo y.
Logo, o vetor velocidade instantânea deve ser proporcional ao vetor deslocamento infinitesimal dr. Somente a velocidade média é que tem a direção do vetor de deslocamento, mas a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Posso escrever que meu vetor velocidade instantânea é a soma dos componentes Vx na direção y mais Vy na direção j. O movimento na horizontal é independente do movimento na vertical, e isso é chamado de independência dos movimentos de Galileu. Implica que podemos estudar separadamente o movimento na horizontal do movimento na vertical. Vamos considerar o lançamento da bolinha visto do referencial da Terra, de modo que nós podemos observar essa trajetória parabólica da bolinha ao ser lançada pelo carrinho. A velocidade inicial de lançamento é um vetor inicial V0 que está representado na minha figura. Observe que esse V0 faz um ângulo com o eixo horizontal, de modo que esse vetor V0 vai possuir uma componente da velocidade inicial no eixo horizontal, que é V0xy, e um componente na vertical, que é V0yj. E esses dois componentes vetoriais da velocidade inicial estão representados na minha gravura. Observe V0x na direção y e V0y na direção j. Supondo que a bolinha esteja na posição mais alta, a sua velocidade horizontal será Vx na direção y. E nesse ponto mais alto, ela não tem uma velocidade na vertical. A velocidade na vertical é instantaneamente igual a zero. Para um dado intervalo de tempo, a bolinha se deslocou por um deslocamento ΔR e se encontra numa posição tal que sua velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Observe que essa velocidade instantânea tem duas componentes, a componente horizontal, Vxy, e a componente vertical, menos Vyj. Na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme, pois não há aceleração. O deslocamento da bolinha ao longo da horizontal é igual à componente da velocidade inicial ao longo do eixo x, vezes o intervalo de tempo para percorrer esse deslocamento na horizontal. Como o movimento é retilíneo uniforme, eu posso escrever a equação anterior como x é igual a x0 mais V0x vezes t. Observe que V0x é uma constante, é a componente da velocidade inicial, e que esse V0x é igual a Vx. A velocidade é constante, é o que caracteriza o movimento retilíneo uniforme. E você pode observar isso pelo tamanho do vetor Vx. Veja que a magnitude do vetor Vx não muda na horizontal. Por outro lado, na vertical, a velocidade no ponto mais alto era igual a zero, e no ponto intermediário passa a ser menos Vyj. Isto ocorre porque na vertical o movimento é retilíneo uniforme variado. E como sabemos lá das nossas aulas de cinemática, neste caso o deslocamento na vertical entre esses dois pontos é ΔY, que será igual a menos V0y vezes o intervalo de tempo menos meio da aceleração da gravidade vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Observe que V0y é a componente da velocidade inicial ao longo do eixo y, de modo que eu posso reescrever a equação anterior como y igual a y0 menos V0yt menos meio de gt ao quadrado. Se eu derivar essa função em relação ao tempo, eu vou encontrar que Vy é igual a menos V0y menos gt. Observe que essa velocidade Vy é negativa, pois estou considerando o movimento de queda, contrário ao meu referencial. Veja que a componente da velocidade na vertical é contrário ao referencial, que é orientado para cima. A velocidade é a composição dos movimentos MRU e MRUV. O vetor velocidade instantânea, em qualquer ponto da trajetória, será igual a V0xy, ou simplesmente Vx, porque essas duas grandezas são equivalentes no movimento retilíneo uniforme, menos a componente da velocidade no eixo vertical, que é V0y mais gt, na direção j.